Olá, irmãos, que Deus os abençoe. Aqui quem fala é o Thiago Ramos, eu sou líder dos jovens aqui no Ministério Águia de Deus e bem-vindos a mais um Pão Semanal. Irmãos, antes de eu começar aqui a nossa palavra de hoje, eu convido vocês a compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais para que dessa forma você também faça a sua parte no evangelismo e que isso chegue a mais pessoas. Amém? Então vamos à palavra de hoje. Será simples, breve e temas que eu já venho conversando aqui com a mocidade, tá? Separei aqui 2 mensagens e algumas escrituras para a gente poder refletir, poder conversar. A primeira mensagem que eu trago e indico que vocês estudem, que vocês leiam em suas casas, é aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. E a segunda é: há alguma coisa muito difícil para o Senhor? E essa pergunta, ela consta no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa muito difícil ao Senhor? Essa é a reflexão que eu quero começar aqui a nossa conversa de hoje, tá? Irmãos, o que você está passando hoje? É um problema familiar? É saúde? É relacionamento? É emprego? Você não está conseguindo um emprego, você está passando por necessidade, está passando por dificuldade. E aí a gente está começando outro ano, a gente faz planos, e muitas vezes o ano já não começa da maneira que a gente queria, e a gente começa a questionar: será que existe alguma coisa muito difícil ao Senhor? Porque eu não estou conseguindo conquistar, eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu preciso. E o que eu quero deixar para vocês pensarem, para vocês refletirem, é que nós não devemos dar solução para Deus. Nós não podemos direcionar a Deus como resolver os nossos problemas. Por quê? Porque nós somos muito limitados. A gente não consegue enxergar o que está atrás de uma parede. A gente não consegue enxergar, não consegue perceber, ouvir o que uma pessoa está ao nosso lado pensando sobre nós. Nós não temos essa capacidade, nós somos muito limitados. E mesmo assim, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente quer dizer a Deus como resolver esses problemas. Será que a gente tem agido assim? Então, através dessa mensagem, aceitando o caminho, é importante que a gente aceite o caminho provido por Deus e não o nosso para o tempo do fim. Olha que tremendo, só o título da mensagem. E aqui nessa mensagem tem muitos exemplos de como os filhos de Deus enxergavam uma solução óbvia, simples, mas Deus provia outro caminho. Então eu vou me ater a dois exemplos dessa mensagem, depois vocês podem lê-la. Daniel, que é uma história bastante conhecida. Daniel foi lançado na cova dos leões. E qual era a solução óbvia? Uma cerca. Provavelmente Daniel orou dessa forma: Senhor, coloque uma cerca, coloque algum impeditivo, algo no caminho para que esses leões não me alcancem, para que eles não me façam mal. E qual foi o caminho provido por Deus? Mantê-lo ali e enviar um anjo para que cuidasse dele. Então muitas vezes a gente está no meio dos leões, a gente está no meio do problema, no meio do caos, nas trevas, e a gente quer sair dali, mas Deus, através da soberania dele, decide que a gente permaneça naquele caos, para que ele cresça e que a gente diminua, para que o sobrenatural possa ficar aparente, possa ser visível, uma solução que não tinha, uma situação que não tinha solução, Mas Deus proveu o caminho. Outro exemplo, aqui no capítulo 120, o mundo precisava de um Salvador e Deus proveu o seu Filho Jesus. Quando ele veio, não foi reconhecido, ele não era desejado. Disseram que queriam um Salvador, mas quando Deus o enviou à sua maneira, eles pediram um rei. Deus lhes deu um bebê. Olha que tremendo. Eles queriam um rei
Deus lhes deu um bebê. Essa foi a solução que Deus proveu. E o que aconteceu? O mundo recusou. A maioria recusou. E é isso que muitas vezes nós fazemos no dia a dia. Como eu dei os exemplos, no relacionamento, no trabalho, numa doença, a gente pede uma coisa, Deus provê outra, e a gente não aceita. E aí nós perdemos a nossa bênção. Olha como é tremendo isso. E para poder fechar essa parte, irmãos, na mensagem, há alguma coisa muito difícil para o Senhor? No capítulo 8, o profeta diz: e somos ensinados pelas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não importa o quão difícil isto pareça, lembre-se, isto está trabalhando para o seu bem. E eu estou tão feliz por isto. Satanás tem estado atrás de mim o dia todo. Por isso eu creio que há uma bênção armazenada aqui nesta cidade, em algum lugar. E eu sei, quando ele provoca e tenta impedir, o que ele está tentando fazer? Está tentando fazer com que você descreia. Olha isso. E a pior coisa que você pode fazer é descrer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é assim que você fica um pouco apavorado. Bem, talvez eu não tenha feito isso ou aquilo. Bem, ali Satanás consegue tomar aquela bênção que tinha sido conquistada por você. Você não consegue obter isto enquanto Satanás mantiver você pensando assim. Olha que tremendo. Quando as coisas estão piorando, é um sinal de que a sua bênção está chegando. Olha que tremendo. Mas o diabo vai fazer de tudo para que você descreia. E aquela bênção que já é sua, já foi conquistada, você perde porque faltou um detalhe: tomar posse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está no meio do caos, está no meio dos leões. Você pede a solução para Deus, ela não vem da maneira que você pede, da maneira que você queria, e você faz o quê? Descrer. E aí você perde a sua bênção. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês: confie em Deus. Isso é um desafio para mim também. Isso é um desafio para todos nós. Confie em Deus. Por mais difícil que pareça, por mais enevoado que esteja, você está fazendo a sua parte, você está dando o seu melhor e mesmo assim você não está conseguindo enxergar a sua bênção. Já chegou no campo do impossível. E é aí que Deus entra. Sabe aquela frase? Só Deus? Só Deus, agora só Deus. Então, irmão, aí que fica tudo bem. Porque Ele é capaz de resolver qualquer problema. Lembra da pergunta lá do início? De Gênesis 14, 18? Há algum problema muito difícil para Deus? Não há. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Confiem em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, que Deus os abençoe.